Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Boa noite a todos. Que a paz do Senhor Jesus continue no teu coração. Felizes? Somos vencedores em Cristo Jesus. Estamos aqui para adorar o Senhor e também saborear a palavra dele. Antes de entrar na palavra, eu quero avisar vocês que eu coloquei uma escala de pregação lá e também de ministração de dízimos e oferta, tá? Para você ver esse mês que iniciou. Esse mês que se iniciou, nós vamos falar verdades bíblicas. De verdades bíblicas. Então, cada domingo nós vamos falar de um assunto. Domingo que vem vamos falar Jesus é o único caminho, somos abençoados. No segundo, terceiro, perdoar e pedir perdão é necessário. O céu e o inferno existem. Então, baseado nas verdades bíblicas, nós vamos ministrar sobre esses assuntos, né? E o mês seguinte é o mês da família, tem um nome de cada pessoa que vai ministrar, mas provavelmente vai ser os casais que vão ministrar. Nas quartas e no domingo também, tá? Da quarta-feira ainda vou passar os nomes que vão estar ministrando nesses dias. Então, no mês de maio nós vamos falar todo ele também sobre família, tá? Eu gostaria que os irmãos que estão escalados para ministrar tanto palavra como dízimos, quando não tiver condições, antes de devolver para mim, procurar trocar entre vocês, de repente que tem datas, que tem algum compromisso, troca com o irmão antes de devolver, falar eu não posso para mim. Me ajude por favor, tá bom? Hoje nós vamos falar de um assunto importantíssimo também, na sequência de ganhar, consolidar, treinar e agora enviar. Esse assunto de enviar é muito importante. Dentro da palavra do Senhor, nós vamos ler um texto da palavra, não só um texto, mas vários versículos em 2 capítulos, de quando Jesus enviou os seus para falar da grandeza dele, para falar das boas novas, né? Jesus não enfatizava ele enfatizava o reino dele. No capítulo 10 do Evangelho de Jesus, segundo Lucas, está escrito da missão dos 70, né? Nós vamos ler a partir do versículo 1, depois até o versículo 12. Eu quero ler com vocês aqui. Depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou de 2 em 2. Diga comigo, de 2 em 2. É uma estratégia importante isso, segurança no ministério. Enquanto um fala, o outro intercede. É importante isso. Adiante dele a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. Ele lhes disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, portanto, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. É uma realidade. Os dias de hoje também. Os campos estão brancos, mas os ceifeiros são poucos. Vão, eu os envio como cordeiros no meio de lobos. Também era difícil o tempo, né, Jesus? Hoje é igual.
Não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias. E não saúdem ninguém pelo caminho. Quando entrarem em uma casa, digam primeiro paz a esta casa. Esse texto eu li quando nós estávamos falando de treinamento. Eu adentrei nesse texto na quarta passada, de sacudir os pés, tudo. Mas vamos reler aqui no Evangelho segundo Lucas, no Evangelho de Jesus, esse texto também. Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele. Caso contrário, ela voltará para vocês. Fiquem naquela casa e comam e bebam o que derem a vocês, pois o trabalhador é digno do seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem em uma cidade e forem bem recebidos, comam o que for posto diante de vocês. Não é para dizer que isso eu não gosto? Curem os doentes que ali houver, e digam-lhes: o reino de Deus está próximo de vocês. Contudo, quando entrarem em uma cidade e não forem bem recebidos, saiam por suas ruas e digam: até a poeira da sua cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vocês. Fiquem certos disto: o reino de Deus está próximo. Eu lhes digo que naquele dia haverá mais tolerância para Sodoma do que para aquela cidade. Eu escolhi esse texto para dizer para vocês nessa noite que antes de Jesus tomar essa ação para com os 72, para falar, para curar, para falar das boas novas, para falar do reino dele, ele teve um treinamento prático, bem prático com esses discípulos, com esses seguidores de Jesus. É essa a importância nossa na terra, fazendo parte do reino de Deus, quando nós ganhamos alguém para o Senhor, quando nós consolidamos essa pessoa, quando nós treinamos essa pessoa e quando nós enviamos essa pessoa. É importante que essa pessoa seja enviada de maneira sólida, alicerçada em teoria e prática. Que essa pessoa seja observadora da palavra do Senhor e também praticante da palavra. É certo que algumas ocasiões adversas virão que às vezes não foi experimentado no treinamento. Nos dias atuais pode acontecer. Tem pessoas muito nervosas, pessoas muito cheias de si, pessoas muito caladas. E nós podemos encontrar pessoas de diversos sentidos. Então, mesmo que o treinamento seja um treinamento sólido, bem alicerçado na palavra, podemos encontrar situações diferentes. Mas Jesus, no capítulo anterior, nós vamos estar lendo que ele treinou eles em vários aspectos, para que eles não saíssem assim batendo cabeça, sem saber o que fazer. Ele estava diante de um povo, de uma situação, de um número de pessoas atenta ao que ele fazia. Não só aqueles 72, mas a todas as pessoas que estavam à volta ali, estavam sabendo o que estava acontecendo. Mas tinha um grupo mais próximo de Jesus. Diga comigo, mais próximo. É importante ficar próximo de Jesus, próximo do seu líder, para aprender com a palavra, na teoria e na prática. Por isso, quando eu falei de treinamento, e eu dei aquele exemplo de treinamento dos 5 grupos que eu e minha esposa fizemos, que eu não vou detalhar tudo o que eu falei naquele dia, eu dei esse exemplo porque as pessoas estão observando as suas ações.
E olha o que está dizendo no capítulo 9, no Evangelho de Jesus, segundo a Lucas. Primeiro versículo. Reunindo os 12, Jesus deu-lhes o poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças. Jesus reuniu os 12, deu instrução, deu poder de expulsar, autoridade e poder para expulsar demônios e curar doenças. Uau! Que poder é esse? Só Deus pode nos dar esse poder. Só Deus pode nos dar esse poder. Para isso acontecer em nossas vidas, precisamos estar alinhadinho com o Senhor. E o Espírito de Deus habita em nós. Mas poder, graça foi derramada sobre nós. Mas tem poderes específicos. Jesus deu poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar as doenças. Siga, por favor. Então enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Aí então ele deu poder, aí enviou. Ele lhes disse: não levem nada pelo caminho, nem bordão, nem saco de viagem, nem pão, nem dinheiro, nem túnica extra. Ele está enviando de uma maneira simples, bem sucinta, sem vaidade do mundo, né? Porque às vezes nós vamos no encontro com Deus, faz uma mala que parece que vai passar um mês, né? Não é verdade? Passa 2 dias e meio de permanência no local, e 2 noites, nós levamos arrasta aquela mala. Jesus é tão simples para com eles. Vocês vão, hein? Mas não leve nada pelo caminho, nem bordão, nem saco de viagem, nem pão, nem dinheiro, nem túnica. Essa confiabilidade na provisão de Deus quando saímos, partimos para prestar serviço para Jesus. Quando nós somos enviados para fazer, não é para ficar preocupado com as providências, da provisão do Senhor. Não, é para nós acrescentarmos a nossa fé e crer que o Senhor vai prover de alguma forma. É isso que ele estava inculcando na mente dos discípulos, para que saísse tranquilo. Não se preocupe com isso, não leve peso não. Aí, seguindo, ele fala: na casa em que vocês entrarem, fiquem ali até partirem. Ora, não fica, eu falei da outra vez, a quarta-feira passada aqui, não fica aí para lá e para cá não, ouvindo história, porque um vai animar você, outro pode desanimar, e você pode sair do foco. Você pode sair do foco ouvindo várias vozes. Jesus quer que eu e você, quando nós saímos pós-treinamento teórico e prático dentro da palavra do Senhor, nós saímos com fidelidade a Ele, no propósito de suprir, fazer a vontade dEle. Se nós ouvirmos vozes diferentes, irmão, nós podemos sair do foco, nós podemos ficar presos nesse mundo. E o Senhor Jesus sabia disso, falando: olha, permanece naquela casa. Se não os receberes, saiam dessa cidade e sacudem a poeira dos pés como testemunho contra eles. Então eles saíram e foram pelo povoado pregando. Diga comigo, pregando o evangelho. Irmãos, eles tinham foco. Eles saíram, foram pelo povoado, pregando o evangelho e curando pessoas por toda parte. Pregando o evangelho e curando pessoas por toda parte. Por quê? Porque Jesus já tinha dado poder e autoridade para eles expulsar demônio e curar os enfermos. Essa promessa é para nós também.
Quando o Senhor Jesus fala: foi-me dado todo o poder nos céus e na terra, portanto ide, fazei discípulos, ensinando-os. Tudo que eu ensinei para vocês, ensina-os. No Evangelho de Marcos fala: se vão pisar em coisas mortíferas, não farão mal para você. Nada. O expulsarão, expelirão demônios. O Senhor Jesus já deixou isso para nós. É uma fala feita para os discípulos daquela época, porém nós, diga, nós somos discípulo de nosso Senhor Jesus Cristo. É isso. Foi dado a nós autoridade, poder para expelir demônios e curar enfermos. É que de repente a nossa fé fica amena. Nós pedimos para outros orarem. Nós não temos coragem. Mas, voltando no texto, no versículo 7, até no versículo 6. No versículo 1 até o versículo 6, Jesus instruiu os discípulos como fazer. No versículo 10 ao 17, o Senhor dá uma aula prática de fé. Olha só. Ao voltarem, os apóstolos contaram a Jesus o que tinham feito. Então, ele os levou consigo e se retiraram, em particular, a uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões souberam disso e o seguiram. Ele as acolheu e falava-lhes acerca do reino de Deus e curava os que precisavam de cura. Uau! Ele tinha um foco. Jesus tinha um foco. Ele veio para fazer a vontade do Pai. Eu e você, uma vez treinado, precisamos, quando enviamos e quando estamos, porque nós estamos indo, certo? Amém, irmão? Como servo do Senhor e representante do céu na terra, nós já estamos indo. Como assim, pastor? Eu no meu trabalho, eu estou em missão. Você e eu, quando estamos em um ambiente, nós estamos em missão, porque nós somos representantes do céu na terra. Nós não podemos titubear, pensar que estamos pregados nesse mundo. Não, nós não pertencemos a ele, estamos de passagem, somos peregrinos aqui. Nós estamos já indo, nós somos treinados, nós chegamos, aceitamos Jesus. É um exemplo prático aqui das nossas vidas hoje. Para quando nós enviarmos, nós sabemos o que estamos fazendo. Nós chegamos, fomos consolidados, alguém nos recebeu, alguém nos batizou, alguém nos consolidou e batizou, alguém nos treinou, alguém pregou para nós várias vezes. Nós aprendemos da palavra, aí então nós nos envolvemos, nós inserimos no seio da igreja e começamos a nos envolver com a obra do Senhor. Aí nós começamos a ir, fazer a obra do Senhor. Os discípulos estavam assim, eles foram chamados de um a um, tal. O Senhor orou por uma noite, escolheu 12 mais chegados perto dele, mas de repente ele está enviando 72. Então foi acrescendo o número de pessoas que seguiam a Jesus. Então Jesus convida-os para se retirarem. A multidão já ouvira falar acerca dos milagres, das curas que aconteciam. Nós somos assim movidos pelas nossas emoções também e pelos acontecimentos à nossa volta. Eles não eram diferentes de nós. Eles acompanharam a Jesus. E Jesus estava numa situação assim. Ao entardecer, os 12 se aproximaram-se dele e disseram: despede a multidão para que possam ir aos campos e povoados vizinhos encontrar comida e pousada.
porque aqui estamos em lugar deserto. Aí, ele porém respondeu: deem-lhes vocês mesmos algo para comer. Os discípulos disseram: temos apenas 5 pães e 2 peixes, a menos que compremos alimento para toda esta multidão. A aula prática. Estava ali cerca de 5.000 homens. Ele, porém, disse aos seus discípulos: façam que se sentem em grupos de 50. Organização. O Senhor também ensinou um método de organização para com eles. Olha, se vocês não fizerem essa organização, vai tumultuar. A hora que ele não disse, essa palavra é minha. A hora que eu fizer um milagre aqui, multiplicar um monte de pão aqui, eles vão atropelar um outro. Então façam sentar de grupos e grupos. Aula prática, organização. Os discípulos assim o fizeram, obedeceram, irmãos. Todos se sentaram. Ninguém falou: não, eu acho que assim é melhor, o outro acha que assim. Não tem esse boato na Bíblia. Então Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graça e os partiu. Em seguida entregou-os aos discípulos para que os servisse ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Pronto. O Senhor Jesus, no capítulo 10, está enviando os 72, mas no capítulo 9 ele está andando com ele, instrui os 12, depois estão na aula prática com eles, cura os doentes, prega o evangelho. A aula prática, irmão, prega o evangelho, faz multiplicação dos pães junto com eles. E eles participam do evento. Eles aprendem como fazer. Distribuiu pessoas, pegaram um cesto, recolheu a sobra, não desperdiçaram. Eles estavam sendo enviados treinados. Diga comigo: treinados e enviados. A partir do versículo 18, o Senhor Jesus já começa a preveni-los. Olha, daqui a pouco eu vou morrer. Ele não estava se enganando ninguém. Observe isso. Certa vez Jesus estava orando em particular e os seus discípulos estavam com ele. Então lhes, diga comigo, transparência. Transparência para com seus discípulos. Quando você enviar alguém, tenha transparência. Não esconde. Se o lugar é perigoso, fala. Eu falei isso quarta-feira passada, estou falando de novo. Se tem problema, previne o seu discípulo para que não caia na arapuca. Se você já sabe que tem problema, previne ele. Entre em intercessão para com ele, para que ele não caia em armadilha. Certa vez Jesus estava orando em particular e os seus discípulos estavam com ele. Então lhes perguntou: quem as multidões dizem que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outro Elias, ainda outros um dos profetas do passado que ressuscitou. E vocês, quem dizem que eu sou? Perguntou. Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Jesus os advertiu severamente de que não contasse isso a ninguém. Ele disse: o Filho do Homem tem que sofrer muitas coisas e ser rejeitado pelos anciãos, pelos chefes dos sacerdotes, pelos mestres da lei, ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Aleluias. Ele foi transparente para com seus discípulos. Ele estava enviando, ele treinou, teórico, ele foi no prático, na multiplicação. Agora ele adverte, alerta ele: olha, vai acontecer isso. Vocês, olha,
vocês estão avisados, mas eu vou ressuscitar no terceiro dia. No versículo 23 do capítulo 9, ele fala de uma situação que parece que nos dias de hoje é um pouco difícil, mas ele fala bem firme com os discípulos. Jesus dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a própria vida por minha causa, a salvará. Pois adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem... Pedro, por favor, traz uma água para mim. O Filho do Homem se envergonhará dele quando vier a sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Ele está falando de uma situação que não dá para ser composto, tem que ser simples. A ida nossa, eu posso depender de pessoas, sim, principalmente se tratando de corpo de Cristo, principalmente se tratando de corpo de Cristo, é uma dependência, somos todos membros do mesmo corpo. Eu sempre falo aqui, se a engrenagem estiver funcionando direitinho, se os membros estiverem funcionando direitinho, a gente não sofre, está tudo engraxadinho, tudo. Se alguém tiver alguma dificuldade, o outro auxilia. Mas ele está mandando os discípulos, prevenindo eles para tomar sua cruz e seguir. Não dá para falar, não, mas eu vou trazer para os dias de hoje. Irmão Paulo não vai, eu também não vou. Não dá para dizer. O Senhor Jesus está sendo claro para com os discípulos: tome a tua cruz e siga-me. Nós estamos seguindo a Jesus, amém? Nós somos seguidores de Jesus, somos discípulos de Jesus. Eu estou falando de um treinamento, de enviar agora com você, mas nós somos enviados de Jesus. Jesus já nos escolheu, Ele já nos treinou com a palavra, Ele já falou, já dentro da palavra nós já aprendemos o que Ele pode fazer, nós já vivenciamos curas em nosso meio. Eu já fui curado, você com certeza já foi curado, não foi por acaso. As mãos do Senhor estão sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre nossas vidas. Ele cuida de nós com carinho, Ele já nos enviou e está sempre intercedendo por nós. Quando nós enviarmos alguém, nós temos o Senhor Jesus intercedendo por essas pessoas, mas nós temos obrigatoriedade como discípulos, e quando fazemos discípulos, e também de estar intercedendo por nossos discípulos, pelos nossos enviados, pelos missionários que nós enviamos, pela Juliana, por exemplo, que está no campo missionário, está numa escola missionária, ainda não no campo, mas nós precisamos orar por elas, para o Senhor dar força para ela, equilíbrio emocional, sentimental, para ela entender a ausência da família. Então o Senhor Jesus foi claro em dizer para eles: toma a tua cruz e siga-me. No versículo 28 a seguir, teve a transfiguração, teve um evento que para eles até então, irmãos, para os discípulos, era muito terreno, né? Embora a multiplicação dos pães foi um sobrenatural, que tinha 5, de repente
sobra cestos e pães. Mas agora o Senhor tem um momento de êxtase. Essa palavra é minha. Nós vamos ler a partir do 28. Aproximando-se aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou Pedro, João e Tiago. Olha, diga comigo, a proximidade. Irmão, nós podemos estar no meio de uma multidão, mas tem hora que você precisa selecionar pessoas que acreditam, pessoas que faz uma corrente com você no braço, pessoas que andam pertinho de ti, e quando você mudar a sua fisionomia, ela já percebe como que você está. Tem pessoas que você chega, irmãos, nós vamos deparar assim, você chega de qualquer jeito, cara fechada, cara sorrindo, nunca pergunta como você está. Mas tem pessoas, irmãos, discípulos ou discipuladores, que quando você chega diferente já percebe. Quase todos os meus filhos, por sinal, sabem como que eu estou. É muito bom isso. Meu filho até usa um chavão. Faz tempo que você não usa, né, filho? Ele pergunta como eu estou, aí ele pergunta de novo. Fala a verdade agora. Como que o senhor está? Porque ele sabe quando eu estou bem, quando uma fase está... Jesus chamou pessoas que entendiam melhor Ele. Eu espero que você esteja entendendo o ID, o enviar. Nós estamos no ID, mas eu estou falando de nós enviarmos pessoas. Não podemos enviar de qualquer jeito. Precisamos enviar uma pessoa estruturada. Não é pessoas que estão fugindo de igreja, de ministério, que nós precisamos enviar para ficar livre dele. Não! Se nós delegarmos para um casal ir visitar um outro casal, nós precisamos estar conscientes de que aquele casal será bênção lá, que ele esteja alicerçado na palavra, que ele não vai se entristecer mediante uma notícia ruim que ele pode receber. Nós precisamos nos curar, porque nós sempre estamos sendo enviados. E se nós não tivermos curado da alma, escuta isso, se nós não tivermos curado da alma, o nosso sentimento, nós podemos ser feridos voluntariamente com qualquer palavras que as pessoas de quem nós visitamos falar. Aí nós não edificamos. Nós podemos até sair dali com um sorriso, com um abraço, mas se nós não tivermos, presta atenção nisso, irmão, se nós não tivermos curado da nossa alma, o espírito nosso, os nossos sentimentos não estiver equilibrado, algumas conversas podem nos tirar daquela visita, tirar entre aspas, ao sairmos da visita, nós saímos machucados. É bom que nós, como discípulos do nosso Senhor Jesus Cristo, que estamos indo, nós não estamos enviando agora, como igreja nós estamos indo já. É bom que nós tenhamos em mente que nós precisamos ser, acima de tudo, curados em Deus, com um temperamento equilibrado, com a alma equilibrada, para quando nós visitarmos alguém na ida nossa, fazendo a vontade do Senhor, nós edificamos vida e deixamos pessoas satisfeitas, mas que também saímos satisfeitos. Mesmo na adversidade, saímos com a fé equilibrada a ponto de visitar de novo, a ponto de não desistir de servir ao Senhor, a ponto de manter firme, fazendo a vontade do Pai. Nós precisamos ser pessoas equilibradas para acreditar que os 5 pães e 2 peixinhos vão servir multidões.
Nós precisamos estar com um nível de fé equilibrado, não machucado, equilibrado, eu disse, para acreditar que quando você botar a mão sobre um enfermo, ele será curado. É assim que Jesus enviou os seus. Ele não mandou de qualquer jeito. Eles haviam experimentado, tinham visto o Senhor curar. Nós precisamos experimentar desse tremendo poder e graça do Senhor que já é sobre as nossas vidas, para enviar alguém. Como pastor, eu digo para vocês que eu não tenho nenhuma dificuldade, eu não fico ofegante, eu não acho ruim de alguém ligar para mim e falar: pastor, você pode orar por fulano de tal? Eu tenho uma missão na terra, é lógico que eu oro, mas como pastor também eu tenho uma maior alegria de fazer como Jesus. Embora Jesus dê uma resposta plausível para os discípulos quando eles falaram que chegou, expulsou isso, expulsou aquilo, ele falou: o mais importante é que os seus nomes estejam escritos no livro da vida. Mas eu teria o maior prazer de ouvir você, irmão e irmã, jovens, chegar e falar: eu orei por fulano de tal, ele foi curado. Orei pelo meu sobrinho, foi curado. Orei para a minha sogra, foi curado. Eu tenho uma alegria em ouvir isso. Enquanto orava, a aparência do seu rosto se transformou e as suas roupas ficaram brancas e resplandecentes. Surgiram 2 homens e começaram a conversar com Jesus. Eram Moisés e Elias. Aleluia. Apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus que estava para se cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros estavam dominados pelo sono. Acordando subitamente, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Aconteceu que, ao se afastarem de Jesus, Pedro, sem saber o que dizia, falou: mestre, que bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Ele não sabia o que estava dizendo. Enquanto ele ainda falava, apareceu uma nuvem que os envolveu. Ficaram com medo ao entrar na nuvem. Dela saiu uma voz que dizia: esse é o meu filho, o escolhido, ouçam. Era para eles não ter dúvida com quem falava. Era para eles não ter dúvida que o reino de Deus estava ali, próximo deles. O Senhor fortaleceu de uma forma sublime e sobrenatural a todos, para que eles não tivessem dúvida. O Senhor tem feito isso em nosso meio. O Senhor tem manifestado a glória dEle, mostrando para mim e para você nos dias atuais, que as profecias ditas por Jesus estão se cumprindo, os sinais estão acontecendo, está acontecendo tudo. As pestes, terremotos, maremotos, as guerras, rumores de guerras, tudo está acontecendo. Isso é para fortalecer a mim e a você. Não veio Moisés, não veio Elias para nos convencer, mas os sinais que Jesus falou está acontecendo para mim, você crer na nossa ida, e para quando nós enviarmos alguém dizer: ora, isso está acontecendo, vai na sua fé, siga Jesus. Jesus curou uma situação adversa também, depois da transfiguração. No versículo 37, Jesus curou um jovem possesso. Aula prática. No dia seguinte, quando desceram do monte, uma grande multidão veio ao encontro dele. Um homem da multidão bradou: mestre, suplico-te que ele olhes para o meu filho. Olhes para o meu filho, pois é o único que tenho. Um espírito
o domina, e de repente o menino grita e o espírito sacode-o com violência, faz-o espumar, dificilmente o abandona antes de machucá-lo muito. Que situação, né, irmãos? Hoje, eu lembrei do gadareno hoje. Me senti assim um pouco distante daquela igreja, daquele poder de Jesus. Mas eu passei ali no viaduto, quando eu saí do Tademix, e lá no alto, numa escada abandonada, beirando aquelas vias, um homem, cabelo grande, barba grande, sentado, isolado. Falei, gente do céu, que coisa, né? Não está batendo cabeça, não está no túmulo, mas a vontade de ir lá orar, né? Expulsar, né? Lembrei de colegas viciados também. Depois que eu vi aquela pessoa, eu desejo de chegar e de colocar a mão e expulsar, expeli-los, os demônios do vício. Porque se você vê como eu, discípulo de Jesus, o que Jesus fazia, e eu estou indo, e ele falou que eu indo, eu ia fazer sinais maior que os dele. Aí eu perguntei aqui dentro de mim, por que eu não estou fazendo? O homem falou, roguei aos teus discípulos que o expulsavam, mas eles não conseguiram. Jesus respondeu, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês e terei que suportá-los? Traga-me aqui o seu filho. Ao se aproximar o menino, o demônio lançou-o por terra, sacudindo violentamente. Jesus, porém, repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou de volta ao pai. E todos ficaram atônitos, espantados, ante a grandeza de Deus. Estando todos maravilhados com tudo que Jesus fazia, ele disse aos seus discípulos, ouçam atentamente o que eu vou dizer. O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Contudo, não entendiam o que isso queria dizer, era-lhes encoberto para que não o entendessem, e tinham receio de perguntar-lhe a respeito desse assunto. Começou uma discussão entre os discípulos acerca de qual deles seria o maior. Aí Jesus, a partir daí, começa a dizer, expulsou os demônios, começa a dizer, explicar como ser maior no reino do céu. Olha o que Jesus fala, prática de humildade. Diga comigo, humildade. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, tomou uma criança e colocou-a em pé a seu lado. Então disse-lhes, quem recebe essa criança em meu nome, recebe a mim. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Pois aquele que entre vocês for o menor, esse será o maior. Mestre, disse João, vimos um homem expulsando demônios em teu nome e procuramos impedi-lo, porque ele não era um dos nossos. Não impeçam, diz Jesus, pois quem não é contra vocês, é a favor de vocês. Não arruma picuinha por aí, porque o outro tem um pensamento diferente que você. É isso que Jesus fala. Se você está servindo a mim, basta. O cara usa véu lá, não tem, está servindo a mim? Não fica discutindo. Expulsou de meu nome? Está glorificando o meu nome. Se lá, deixa servir. Antes de Jesus colocar à prova os seus discípulos, vou terminar rapidamente. Jesus ensina sobre tolerância e caridade, a partir do versículo 49.
volta no 49. Mestre de João. Aí explicou sobre expulsando, impedindo, procurou impedi-lo, porque eles não eram um dos nossos. Continua. Não impeço, de Jesus, pois quem não é contra vocês é a favor de vocês. Continua, por favor. Aproximando-se o tempo em que seria elevado ao céu, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém. Era de lá o negócio. Ele enviou mensageiros à sua frente, que entraram em um povoado samaritano para lhe fazer os preparativos. A partir do versículo 57, Jesus coloca eles à prova. Quando andava pelo caminho, um homem disse a Jesus: eu te seguirei para onde quer que fores. Olha o detalhe, irmãos. O que Jesus falou para ele foi: as raposas têm tocas, tem versão que está covis, e as aves do céu têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Não tem apartamento, não tem cabana, não tem colchão de mola, não tem. O outro disse: siga-me. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar o meu pai. Jesus lhe disse: deixa que os mortos sepultem seus mortos, seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Prioridade, foco. Ainda outro disse: vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir da minha família. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Aí então, no capítulo 10, é aquilo que lemos. Ele prepara tudo isso e ele envia de 2 em 2, com os cuidados. É assim que eu e você, como discípulo de Jesus, quando nós ganharmos, consolidar, treinar e foi enviar, devemos fazer. Alicerçado na palavra, com treinamento prático, enviando e apoiando e orando sempre. Amém? Vocês entenderam enviar? Fica de pé, por favor, vamos orar. Nas quarta-feiras, a partir da semana que vem, serão ministradas palavras acerca da verdade da Bíblia. Os preleitores vão falar sobre o mesmo assunto do domingo. Palavras distintas, porém com o mesmo sentido das verdades da palavra. Amém? Pai, muito obrigado pela tua palavra, pelo ensino, por ter aberto nossas mentes para a compreensão do enviar do Senhor em nossas vidas. Pai, nós estamos indo, carecemos do teu poder e graça, do infinito amor do Senhor sobre nossas vidas. Carecemos muito da instrução do teu Espírito em todo o tempo em nossa vida, para fazer o melhor para ti, Pai. É no nome de Jesus que eu oro e agradeço já por tudo que fez, por tudo que está fazendo e por tudo que irá fazer. Graças te dou, no teu nome, Jesus. Amém. Estenda a sua mão. Que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a consolação do Espírito Santo, esteja com todos nós e com todos aqueles que adoram o Senhor em toda a terra, de hoje para todos sempre. Que todos dizem amém. Que a paz do Senhor Jesus seja com você sempre.